Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai continuar aquela conversa sobre como os dados passeiam pela internet. Já demos uma olhada, né, em alguns mecanismos-chave, como o tal do slow start, o congestion avoidance, e agora acho que a missão é juntar tudo isso. Entender como o TCP, o Transmission Control Protocol, consegue fazer essa mágica da entrega confiável que a gente usa o tempo todo sem nem pensar. Então, bora mergulhar nisso. Perfeito. E olha, eu acho que para a gente valorizar o TCP de verdade, o melhor caminho é começar vendo o problema que ele resolve, sabe? A gente pode olhar pro primo mais simples dele, o UDP, e entender os desafios que é mandar dados numa rede que, na real, não garante nada. Boa. O UDP, User Datagram Protocol, eu lembro dele ser mais direto, talvez, menos cerimônia. Qual que é a filosofia dele mesmo? Exatamente. Direto é uma ótima palavra. O DP trabalha naquele esquema de melhor esforço, best effort. Ele é leve, é rápido. A ideia é não ter que estabelecer uma conexão formal antes de mandar os dados. Pensa, tipo, em mandar um cartão postal. Você escreve, bota o endereço, joga no correio e pronto. Ninguém liga antes para ver se tem gente em casa para receber, não tem garantia nenhuma que vai chegar, ninguém te avisa que recebeu, e se mandar vários, eles podem chegar todos fora de ordem. Entendi a analogia. Rápido, sem burocracia, mas zero garantia. Parece meio arriscado, né? Mas imagino que sirva para alguma coisa, certo? Onde que essa abordagem mais solta funciona bem? Funciona super bem, onde a velocidade é mais crítica que, digamos, uma perda pequena e ocasional. Ou então, quando a própria aplicação, lá em cima, já tem um jeito de lidar com o erro, sabe? Consultas DNS, por exemplo. Aquela tradução rápida de nome de site para endereço IP. Tem que ser ágil. Algumas transmissões de vídeo ao vivo, jogos online. Às vezes é melhor perder um frame ou um pacote chegar um pouquinho atrasado do que ter a lentidão de um sistema complexo de correção. E claro, o básico ele faz. Usa números de porta para direcionar o pacote para a aplicação certa lá no destino, a tal da multiplexação e demultiplexação. Faz sentido. Para certas coisas, ficar esperando confirmação seria pior, né? Mais atrapalha do que ajuda. Mas aí eu penso na maioria do que a gente faz. Baixar arquivo, ler e-mail, carregar uma página, aí não dá para perder dado ou receber tudo fora de ordem, seria o caos. Isso leva a gente para a necessidade de algo mais parrudo, para a ideia de qualidade de serviço, QoS. O que exatamente o DP não entrega que o TCP teve que, sei lá, inventar? Exato, você tocou no ponto neurálgico. O UDP deixa várias lacunas de QoS que o TCP vem para preencher. A primeira, mais óbvia talvez, é a transferência confiável de dados. O UDP não tem como garantir que o dado chegou. Ponto. O pacote se perde, pode chegar corrompido. Apesar de ter um checksum, ele nem sempre é usado e só detecta, não corrige. A segunda é a entrega em ordem. Como cada pacotinho DP independente pode pegar caminhos diferentes na rede, eles podem chegar lá no destino numa ordem totalmente diferente da que saíram. Analogia do cartão postal de novo. Mando as páginas de uma carta em cartões separados. Podem chegar 3, depois a 1, depois a 5, se chegarem. Precisamente. O terceiro ponto é a falta de controle de fluxo. Imagina um servidor superpotente mandando dados via UDP para um celular mais antigo. O servidor pode simplesmente afogar o celular mandando coisa muito mais rápido do que o app no celular consegue processar. Aí o buffer de recebimento lá no celular transborda e o pacote se perde ali mesmo, na chegada. O UDP não tem como o receptor falar, opa, calma aí, vai mais devagar. Ah, interessante. Então o gargalo não é só a rede, pode ser o próprio coitado do receptor. Exatamente. E o quarto ponto é o controle de congestionamento. Esse é para proteger a rede. Se um monte de gente começa a mandar dados UDP ao mesmo tempo, os roteadores lá no meio do caminho podem não aguentar. O UDP, por padrão, não está nem aí para o congestionamento. Ele continua mantendo na taxa que a aplicação pede e isso pode piorar a situação para todo mundo na rede. E por último, como a gente já falou, não tem estabelecimento de conexão. Não tem aquele aperto de mão inicial para garantir que está todo mundo pronto para conversar. Entendi o cenário. O UDP é tipo, manda e esquece. Rápido, simples,
mas a responsabilidade toda fica para a aplicação, ou o problema é simplesmente ignorado. Já o TCP parece que nasceu para resolver essa lista toda de problemas. É como trocar os cartões postais por uma ligação telefônica gravada, com confirmação de recebimento e controle de velocidade da fala. Ótima analogia. O TCP foi desenhado justamente para isso. Oferecer um serviço de fluxo de bytes confiável, orientado à conexão, em cima da camada IP que é inerentemente não confiável. Ele chama para si essa responsabilidade pelas garantias de QoS. Certo. Então, entendemos o porquê do TCP. Agora vamos conectar com o como. A gente já falou aqui de Slow Start, Congestion Avoidance, Fast Retransmit, Fast Recovery. Como que o TCP junta todas essas peças para criar essa rede de segurança e lidar com os trancos da internet? É aqui que o negócio fica interessante mesmo. Sem dúvida. O TCP constrói essa confiabilidade em camadas, integrando tudo isso de forma bem inteligente. Tudo começa com o estabelecimento da conexão. Antes de qualquer byte de dado útil ser enviado, tem o famoso handshake de 3 vias. Primeiro, o cliente manda um pacote especial, um segmento com a flag SYN ligada, de Synchronize. Ah, o SYN. Para sincronizar os números de sequência, né? Isso. Aí o servidor, se estiver ouvindo e aceitar, responde com um SYN-ACK, combinando o Synchronize e o Acknowledgement. E o cliente finaliza mandando um ACK. Pronto. Só depois disso, a conexão está de pé. Garante que os dois lados estão ativos, prontos e concordaram com os parâmetros iniciais. O aperto de mãos formal. Garante que está todo mundo na mesma página antes da conversa começar para valer. E depois que abriu a conexão, como ele garante que o dado chegue inteiro e na ordem certa? Aí entra a transferência confiável de dados. O TCP vê os dados como uma sequência de bytes e numera cada um. O receptor usa os ACKs, os reconhecimentos, para dizer, olha, recebi tudo certinho até o byte X. Se o remetente manda um pedaço, um segmento, e não recebe o ACK de volta dentro de um tempo, o timeout interval, ele assume que perdeu e manda de novo. E esse tempo de espera, olha que interessante, não é fixo. Ele é calculado dinamicamente. O TCP fica medindo o tempo de ida e volta na rede, o RTT, o tempo todo. E usa umas fórmulas que levam em conta o RTT médio, Estimated RTT, e a variação dele, DevRTT, para ajustar esse timeout. Ele se adapta às condições da rede. Putz, essa adaptação é chave, então. Não é um tempo fixo que seria ruim na maioria das vezes. Mas esperar esse timeout estourar pode ser meio lento, né? Imagina numa rede congestionada. Eu lembro que a gente falou do Fast Retransmit, para acelerar isso, como era mesmo. Uma otimização, uma heurística muito eficaz. A ideia é a seguinte: se o remetente recebe 3 ACKs para o mesmo número de sequência, os tais ACKs duplicados, ele pensa, opa, esses ACKs repetidos são um sinal forte de que o receptor já recebeu coisas depois daquele pacote que está sendo confirmado de novo e de novo. Logo, aquele pacote específico deve ter se perdido. Então, o remetente não espera o timeout, ele retransmite imediatamente o pacote que ele acha que se perdeu. Isso acelera muito a recuperação, principalmente para a perda de um pacote só, que é bem comum. Genial. Usar o próprio ACK como pista da perda, sem ter que esperar o tempo esgotar. Muito bom. Agora, a gente mencionou o problema do remetente rápido afogando o receptor lento. O TCP também cuida disso, certo? Sim, com o controle de fluxo. É uma cooperação direta entre quem manda e quem recebe. O receptor, em cada ACK que ele manda de volta, ele avisa quanto espaço livre ele tem no buffer dele. Esse valor vai num campo chamado Receive Window, o RWND. Aí o remetente fica de olho nesse valor e se segura para não mandar mais dados do que cabem lá no buffer do receptor antes de receber a confirmação. Isso evita que ele mande mais rápido do que a aplicação no destino consegue consumir. Ok, então o controle de fluxo protege o receptor. Mas e a rede em si?
Como o TCP evita aquela bagunça que o UDP pode causar, o congestionamento. Essa parece ser a parte mais sofisticada, onde entram aqueles outros mecanismos que a gente falou. Correto. Essa é a função do controle de congestionamento. E é aqui que o TCP mostra sua inteligência adaptativa e sua responsabilidade com a rede. O TCP mantém uma outra variável interna, a janela de congestionamento, Congestion Window, ou CWND. Essa CWND é a estimativa que o remetente faz de quanta capacidade a rede tem para aguentar os dados dele. A quantidade real de dados que o TCP pode ter voando na rede, enviados mas ainda não confirmados, é sempre o mínimo entre essa CWND e a RWND que o receptor anunciou. Entendi. A CWND é o limite que o remetente se impõe para não detonar a rede, e a RWND é o limite que o receptor impõe para não se afogar. O menor dos dois manda. E como essa CWND se ajusta? É aí que entram o Slow Start e o Congestion Avoidance. Precisamente. O TCP não começa sabendo qual a capacidade da rede, então ele usa o Slow Start para descobrir. Ele inicia a CWND bem pequena, geralmente 1 MSS, o tamanho máximo do bloco de dados num pacote. A cada ACK que chega confirmando o dado novo, ele aumenta a CWND. Na prática, isso faz a CWND dobrar a cada RTT, mais ou menos. É um crescimento exponencial. Isso permite que ele sonde rápido a banda disponível no começo ou depois de uma perda feia. É engraçado chamar de partida lenta algo que cresce exponencialmente. Mas imagino que seja lento comparado a começar mandando um monte de uma vez, né? E esse crescimento exponencial não pode ir para sempre, certo? Senão ele mesmo causa o problema. De jeito nenhum. Por isso existe um limite, um limiar, chamado S-threshold, Slow Start Threshold. Quando a CWN bate nesse valor de S-threshold, o TCP muda o comportamento. Ele entra na fase de Congestion Avoidance, prevenção de congestionamento. Aqui, o crescimento da CWN fica bem mais conservador. Ele aumenta de forma linear, adicionando mais ou menos 1 MSS a CWN a cada RTT. É um aumento aditivo, soma um pouquinho a cada ciclo, bem diferente do aumento multiplicativo do Slow Start que dobrava. O objetivo é continuar procurando banda, mas com muito mais cuidado. Começa agressivo para achar o limite rápido, depois vai com o pé mais leve, tateando. Faz todo sentido. E como ele reage quando dá ruim? Quando perde o pacote, o que acontece com essa CWN? Perda de pacote é o sinal implícito principal de que tem congestionamento na rede, pelo menos para as versões mais clássicas do TCP. A reação vai depender de como a perda foi descoberta. Se a perda foi por timeout, não chegou a secar nenhum no tempo esperado, isso geralmente indica um congestionamento mais sério. A reação é drástica. O TCP corta o SSTSRH pela metade do valor que a CWND tinha antes da perda e, mais importante, ele joga a CWND lá para baixo, para o valor mínimo inicial, 1 MSS, e volta para o Slow Start. Recomeça o crescimento exponencial. É uma freada brusca. Nossa, volta para estaca zero praticamente. Quase isso. Agora, se a perda foi detectada por 3 ACKs duplicados, isso geralmente indica um problema menor. Talvez um pacote só perdido no meio de outros que chegaram. Aí entra o Fast Recovery. A reação é menos severa, o STSR também cai pela metade, como no timeout. A CWN também é reduzida, geralmente para esse novo valor de STSR, ou seja, metade do que era antes, uma diminuição multiplicativa. O TCP faz o Fast Retransmit do pacote perdido. Mas olha a diferença. Em vez de voltar para o Slow Start, ele geralmente entra num estado que permite continuar enviando alguns pacotes novos, com cuidado, enquanto espera o ACK da retransmissão e depois já engata na fase de Congestion Avoidance a partir da CWN reduzida. É uma freada mais suave e uma recuperação mais rápida. Esse é o comportamento típico do TCP Reno, uma implementação bem conhecida. Uau! Que brança complexa, hein? Ele está o tempo todo medindo a rede com o RTT, ouvindo o feedback com os ACKs duplicados, a falta deles no timeout e ajustando a velocidade, a CWN.
acelera no slow start, pisa leve no congestion avoidance, dá uma freadinha com o fast recovery e mete o pé no freio no timeout. É impressionante como ele se vira tão bem só com essas pistas indiretas. É exatamente essa capacidade de adaptação que faz o TCP ser tão robusto e essencial para a internet funcionar. Essa dança constante de sondar e reagir, aumentando devagar e diminuindo rápido, o famoso AIMD, aumento aditivo diminuição multiplicativa, na fase de congestion avoidance, permite que vários fluxos TCP dividam a banda de forma razoavelmente justa e evitem o colapso da rede. Mas é importante dizer, essa descrição muito ligada ao TCP Tahoe e Reno, que são históricos, é a base. A evolução não parou aí, não. Ah, então mesmo essa coreografia toda já tem variações. Quer dizer que existem diferentes sabores de TCP por aí. Sim, com certeza. As redes mudaram demais desde que o TCP foi inventado, né? A gente tem links muito mais rápidos, redes com latência maior, as chamadas LFNs, Long Fed Networks, redes sem fio que perdem pacote por outros motivos além de congestionamento. Isso tudo levou ao desenvolvimento de novos algoritmos de controle de congestionamento. As fontes que a gente usou mencionam alguns bem importantes hoje. Um é o TCP Cubic, é o padrão em muito sistema por aí, tipo Linux, e super usado na internet. Ele muda principalmente como a janela cresce na fase de congestion avoidance. Em vez de ser só linear, ele usa uma função cúbica. Isso deixa ele ser mais agressivo para recuperar velocidade depois de uma perda e mais estável quando está perto da capacidade máxima da rede. Funciona bem nessas redes rápidas e longas. Cubic? Interessante. E tem mais? Tem sim. Outro bem falado é o TCP BBR, de Bottleneck Bandwidth and Round Trip Propagation Time. Esse foi desenvolvido pelo Google e eles usam bastante. O BBR tenta mudar um pouco a regra do jogo. Em vez de depender tanto da perda de pacote como sinal de que a rede está cheia, ele tenta estimar duas coisas. Qual a banda máxima do ponto mais lento do caminho, o gargalo, e qual o tempo mínimo de ida e volta, RTT. Com essas estimativas, ele tenta ajustar a taxa de envio para manter o cano cheio, mas sem causar aquelas filas enormes nos roteadores que levam à perda, sabe? É uma abordagem diferente. Muito legal. Então, a base da confiabilidade, com ACKs e retransmissões, e o controle de fluxo continuam lá, mas a estratégia exata para gerenciar a CWD, para lidar com o congestionamento, continua evoluindo para se adaptar às redes de hoje. No fim das contas, qual o impacto disso tudo? Impacto é gigantesco. O TCP é o protocolo que pega a promessa não confiável do IP e transforma num serviço de transporte robusto, ordenado, confiável. É em cima dele que roda a imensa maioria das aplicações que a gente considera básicas. Web, e-mail, transferência de arquivos, tudo. Ele faz isso combinando tudo que a gente falou. Conexão inicial, números de sequência, confirmações, timeouts que se ajustam, controle de fluxo para o receptor não sofrer e, principalmente, esses algoritmos espertos de controle de congestionamento, a dança do slow start, congestion avoidance, fast retransmit, fast recovery e suas evoluções que se adaptam o tempo todo à rede. Ou seja, por baixo de cada clique, de cada download, de cada página que carrega, tem essa máquina super adaptável trabalhando nos bastidores para garantir que tudo chegue direitinho, mesmo com a rede congestionada ou perdendo pacotes. Exatamente, é um dos heróis silenciosos da internet moderna. Entender como esses mecanismos se integram dá uma noção da complexidade e da engenhosidade que tem por trás de algo que parece tão simples para a gente no dia a dia. Com certeza. E ver essa evolução para o Cubic, para o BBR, mostra que mesmo algo tão fundamental ainda está sendo refinado, otimizado. E isso, olha só, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para pensar, né? O TCP tradicional, mesmo o Cubic, ainda depende muito da perda de pacote como sinal principal de congestionamento. Mas e se a perda não for por congestionamento? Em rede sem fio, por exemplo, pode ser só interferência. E se a própria rede pudesse avisar antes de começar a jogar pacote fora? Já existem tecnologias para isso, como o ECN, Explicit Congestion Notification, onde o roteador marca um pacote para dizer, olha, tá começando a encher aqui, sem precisar descartar.
Será que usar mais esses sinais explícitos da rede, em vez de só inferir pela perda, não poderia levar um TCP ainda mais eficiente e justo no futuro, principalmente nesses ambientes mais complicados? Excelente provocação. Pensar em como deixar essa comunicação ainda mais inteligente. Bom, isso conclui nossa análise detalhada de hoje, desvendando como o TCP constrói a confiança na internet.